Jesus. Amém, gente? Olha só, nós começamos no domingo, na verdade, todo mês de maio, aqueles 4 domingos, nós começamos uma série lá intitulada Cartas de Jesus. Então, nós pregamos 4 domingos de maio sobre esse tema. A nossa exposição, ela está nos capítulos 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, ok? Que lá está escrita cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E quando foi em junho, nós pregamos os 2 primeiros domingos também em cima desse assunto, que é Carta de Jesus. E hoje a gente termina. De novo. E hoje a gente termina. Mas olha só, você que não esteve conosco os 6 domingos anteriores, você vai lá no YouTube da igreja, Paz Church João Pessoa, e você vai ter a oportunidade de poder assistir essas mensagens em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje, então a gente vai estar finalizando essa série hoje, uma série longa, uma série de 7 domingos. Vamos estar falando hoje sobre Carta de Jesus, um coração fervoroso espiritualmente. Diga assim, um coração fervoroso espiritualmente. Coloca a mão, diga assim, eu declaro que o meu coração é fervoroso em seguir a Jesus. Toda vez que a gente fala de coração na Bíblia, eu quero que você sempre entenda que o texto bíblico não está falando daquele músculo que a gente tem do lado esquerdo, que tem sangue, tem veias, artérias, músculo, gordura. Não é isso aqui não. Coração na Bíblia sempre fala de quê? Diga assim, atitude, motivações, sentimentos. Diga assim, atitudes, motivações e sentimentos. Então eu quero falar hoje sobre um sentimento, uma atitude, uma motivação fervorosa de seguir a Jesus. Fazendo uma rápida revisão da última mensagem, nós falamos sobre a igreja de Filadélfia, a última mensagem. E lá Jesus foi descrito como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Isso foi no livro a igreja o capítulo 3, né, a igreja de Filadélfia. Nós vimos também lá que o elogio é que aqueles irmãos, eles eram pacientes, eles eram perseverantes, aqueles irmãos, eles guardavam a palavra de Deus, eles não negavam o nome de Jesus. A gente viu que aquela igreja não sofreu nenhuma repreensão, era uma igreja, gente, de um caráter ilibado. Jesus não censurou aqueles irmãos de nada. E foi incentivado eles como uma solução para permanecer nessa fidelidade, que eles precisavam conservar o que eles tinham. Se você vê, por exemplo, o capítulo 3, versículo 11, conserva o que tens, para o quê? Que ninguém tome o quê? A sua coroa. Conserva o que você tem. O que nós temos? Diga assim, o Espírito Santo. Nós temos o quê? Uma igreja, nós temos uma família, nós temos um ministério. Então o texto foi o seguinte, olha, conserva, ou seja, mantenha aquilo que você tem. Nós vemos também que se aqueles irmãos não mantivessem o que eles tinham, eles poderiam perder muita coisa. Promessas, por exemplo, é que aqueles irmãos seriam feitos colunas no santuário de Deus, inscritos com o nome de Deus na Nova Jerusalém. Diga assim, eu sou coluna na casa de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga assim, você é coluna na casa de Deus. Então a gente vai terminar a série hoje falando sobre Laodiceia. Nós vemos que Cristo vai ser descrito nessa igreja como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o príncipe da criação. Essa igreja de Laodiceia, meus irmãos, não teve nenhum elogio. Diga assim, misericórdia. Já pensou Jesus escrever para os laodicenses e não elogiá-los em nada? Isso é muito triste. Eles foram repreendidos porque eles eram cegos, miseráveis, nus e mornos espiritualmente. Eles foram repreendidos por causa disso. A solução para curar esse problema dos laodicenses é que eles tinham que comprar ouro, eles tinham que se vestir de trajes brancos e colírio de Cristo. Diga assim, de Cristo. Eles tinham que também ser zelosos e arrepender-se dos seus pecados. E essa foi a solução para curar a nudez, a pobreza e a miséria espiritual.
Agora, nós vimos também que se eles não se arrependessem, eles tinham como consequência, a Bíblia diz que Jesus iria vomitá-los. Olha só, Jesus não aguenta, não aguenta uma igreja que é morna, uma igreja que é cega, uma igreja que não vive a palavra. Mas se aqueles irmãos fossem fervorosos, fossem animados em seguir Jesus, o que aconteceria? A Bíblia diz que eles cearão com Cristo. Diga assim, cearão com Cristo. Eles receberão honra e vão assentar-se no trono ao lado de Cristo. Pensa algo aqui comigo para o vencedor. Jesus está sentado no trono aqui, nós estamos o quê? Ao seu lado, reinando com Cristo. Diga assim, um dia eu me sentarei ao lado de Cristo. Para a gente continuar, quando a gente vê a história da cidade de Laodiceia, essa cidade era uma cidade muito rica, uma cidade opulenta. Um certo teólogo disse que, William Hendricks disse que Laodiceia era o lar dos milionários. Você lembra que os irmãos de Esmirna eram pobres, eram escassos financeiramente? Aqui não. Aqui era um lar dos milionários. Nessa cidade, lá tinha teatros, lá tinha, por exemplo, estádios, lá tinha ginásios equipados para banho, lá tinham grandes transações comerciais, grandes bancos. Essa cidade era um centro comercial de prósperas indústrias, focadas em dois setores da economia. O setor medicinal, lá a gente vai estar vendo que nós tínhamos grandes centros oftalmológicos, nós tínhamos lá também, por exemplo, grandes farmacêuticas, nós tínhamos lá também uma produção comercial muito forte do ramo de têxtil. Lá era produzido a lã, lá era produzido tantos tecidos, então essa cidade era muito rica. Mas essa cidade se tornou, meus irmãos, transigente. E a igreja acompanhou aquela transigência dos laodicenses. Então, ao invés daqueles irmãos influenciarem, eles foram influenciados pela cultura. Deixa eu falar algo aqui para você. Vamos trazer para os nossos dias. Nós estamos numa sociedade, sim ou não? Nós somos influenciados, sim ou não? Mas cuidado com a influência que nós recebemos. Nós temos que influenciar mais do que ser influenciados. Amém ou não, gente? Então, cuidado com essa influência. Quando a gente vê a história, por exemplo, em volta de Laodiceia tinha um rio chamado Rio Lico. E esse rio, ele tinha águas barrentas e eram águas impróprias para poder se beber. E interessante que de lá, como eram barrentas impróprias, então eles traziam águas de 8 quilômetros de distância por arquedutos. Então, quando chegava essa água em Laodiceia, naqueles canos, gente, daquele tempo, 2.000 anos atrás, já tinha um sistema de engenharia muito eficiente. Olha que coisa forte. Então, quando aquelas águas percorriam 8 quilômetros, quando chegavam em Laodiceia, chegavam o quê? Mornas. Por isso que a gente vai estar lendo um texto agora para você entender melhor o que estou te falando. Só estou ainda no processo de introdução. Mas para você entender que Laodiceia se destacava por 4 situações. Primeiro, ele era um centro bancário e financeiro muito grande. Era um centro de indústria de tecido. Era, por exemplo, um centro médico de muita importância. Lá tinham grandes faculdades de medicina, laboratórios, já 2.000 anos atrás, de pesquisa voltada para isso. Lá eles fabricavam 2 colírios quase que milagrosos para os olhos e para os ouvidos. Lá eles tinham o que eles chamavam de o pó frígio. O que é isso? Era exatamente esse pó que fabricava o colírio para poder trazer uma saúde oftalmológica para os laodicenses e quem morava nas adjacências. Então essa cidade era muito forte. Lá eles exportavam também esse colírio para todo o mundo da Ásia Menor. Mas em quarto ponto a gente vê que essa cidade, eles também tinham, eles eram um centro de águas termais. Não sei se você já teve experiência, eu tive essa experiência com a Andresa de 2017, eu acho, a gente foi lá em Goiás e nós fomos ali na Caldas Novas, né? Então lá tem muitos hotéis, lá com águas termais quentinhas. O Enzo tinha 7 meses, o Enzo ficava o dia quase todo naquela águazinha ali quentinho, brincando, porque é muito confortável. É até um processo terapêutico, é um processo realmente de você se relaxar. Então, só para você entender,
Nessa região lá da cidade de Laodiceia, tinham duas cidades. Tinha Colossos, que era conhecida como uma cidade de águas muito geladas. E nós tínhamos também, por exemplo, a cidade de Hierápolis, que eram águas bem quentes. Então, tanto a água bem quente como água muito gelada, ela serve para quê? Para poder fazer os tratamentos terapêuticos, da fisioterapia, etc. Mas a cidade de Laodiceia não era nem quente as suas águas e nem frias. Era o quê? Diga assim comigo, morna. E água morna, gente, não serve para quê? Para nada. Então, vamos estar lendo um texto para você entender melhor aqui. Vamos entrar na mensagem aqui agora. Veja comigo, abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Vamos para o versículo 14 agora. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Diga assim, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. E por último, diga assim, o princípio da criação de Deus. Quem era o anjo? Sempre era o pastor daquela igreja. Então Jesus escrevendo para o pastor repassar a mensagem para a igreja. Então, quem está dizendo que quem escreveu foi o Amém, Jesus. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Eu quero falar com você, primeiro ponto de hoje. Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Diga assim, Jesus identificou a falta de fervor da igreja. Vamos para o versículo 15, ele diz o seguinte: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Diga assim, nem frio e nem quente. Olha o que o texto fala. Quem dera que você fosse frio ou quente. Quem dera que suas águas fossem águas de Colossos, águas geladas. Quem dera que suas águas fossem como as águas da cidade de Hierápolis, águas quentes. Mas você, laodicenses, vocês são mornos. Vocês, traduzindo em outras palavras, vocês nem cheiram e nem fedem. Vocês nem se firmam e nem saem para o mundo. Vocês ficam ali no meio, seguindo Jesus mais ou menos, administrando do meu jeitinho. Vou para a igreja uma vez por mês, vou talvez para o live uma vez por mês. Quando dá, quando não dá eu vou. Eu sou morno, olha só. Essa é a mensagem. Agora, para você entender que na vida cristã nós temos 3 temperaturas espirituais. A primeira, diga assim, um coração ardente. Fala assim, um coração ardente. Não vai estar aí? Você pode notar, Lucas capítulo 24, versículo 32. Diz que, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? O contexto desse versículo aqui, Jesus tinha morrido, e agora Jesus ressuscitou, e os discípulos estavam no caminho para a cidade de Emaús, um falando para o outro, nosso mestre morreu. Poxa, nosso mestre era muito bom, era um homem muito honesto, e agora o que será de nós? E chega uma terceira pessoa do lado daqueles 2 discípulos e começa a conversar com eles. E aí, eles falaram, você sabe o que aconteceu agora sexta-feira em Jerusalém? Não, mataram o mestre. E nessa conversa, Jesus começou a conversar com eles, depois Jesus some. E eles olham para o outro e falam assim, estava algo estranho. A gente sabia que quando aquele homem falava com a gente, algo acontecia diferente no meu coração. Estava algo estranho, não sabia o que era, mas algo era diferente. Diga assim, um coração ardente. Eu não posso falar como é que é o seu coração. Eu nem tenho direito, biblicamente, de cogitar, falar o que passa no seu coração. Eu não sei, mas Jesus sabe. A minha proposta nessa manhã como expositor da Bíblia é que você faça uma autorreflexão. Qual o nível de intensidade, de temperatura do meu coração? O segundo tipo de temperatura é um coração frio. Diga assim, um coração frio. Veja Mateus capítulo 24, versículo 12. O texto vai dizer, e por se multiplicarem a maldade, o amor de muitos o quê? O amor de muitos o quê? Esfriará.
Irmãos, você já viu algum de nós, evangélicos no Brasil, com coração frio? Já viu? Qual é o ódio, então, um dos sintomas de coração frio? Quando eu não tenho desejo de ler a palavra de Deus. Quando eu não consigo orar nem pelo alimento que eu como. Quando eu venho para a igreja, que saco, vim para a igreja. Se não for para a igreja, o pastor Watson na segunda-feira fala: oi, querido, tudo bem? Na mensagem, senti sua falta. Que saco para aquele cara não me ligar, para Andrés não falar, para o pastor Angélico não falar, o Andinho, a Sara, todos os líderes de live não falaram, eu vou. Isso é uma temperatura de quê? Do coração frio. E a Bíblia diz que com o passar dos anos, o amor de muitos vai esfriar. Vai esfriar. Diga assim: Jesus, eu declaro, bata-se no peito, que o meu coração é quente, é ardente pelo Senhor. Mas existe, meu irmão, uma terceira temperatura, que é o que o texto apocalíptico me ensina nessa manhã. Um coração o quê? Morno. E o versículo 16 vai falar sobre isso, olha só. Assim, porque você é morno, e ele vai voltar a falar, e não é nem quente nem frio, estou a ponto, Jesus falando, de vomitá-lo pela minha boca. Jesus, claro, isso aqui Jesus não vomita fisiologicamente, isso aqui é uma metáfora. Mas para você entender melhor isso aqui, eu não vou fazer nunca isso, mas se você quer entender melhor, você chega na sua casa hoje e você deixa 1 minuto no micro-ondas, um copo com água. Se você quiser, tá? Eu não vou fazer isso. Aí você vai degustar aquela água. Você vai ver como que o seu estômago fica. Estou a ponto de vomitá-lo. Irmãos, a vida espiritual dessa igreja era morna, era indefinida, era apática, indiferente, era nauseante. Aquela igreja estava o quê? Acomodada. O problema desses irmãos não era heresia. Eles não eram hereges. O problema era o quê? Era apatia. Eu faço como eu posso. Eu vou quando eu posso. Se eu não ler a Bíblia, tudo bem. Alguns falam o seguinte: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Que mentira. Nós passamos, o brasileiro é o sujeito que passa mais tempo no celular, nas redes sociais do mundo. Se você falar que não tem tempo de ler a Bíblia, você já mensurou quantos minutos ou horas você passa por dia no Instagram? Já pensou? Então eu não posso dizer que eu não tenho tempo. Talvez o que falta em mim é o quê? É paixão, é ardência. Eu gosto muito do que Jonathan Edwards disse, que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Diga assim: luz na mente e fogo no coração. Diga assim: luz na mente e fogo no coração. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes só tem luz na mente. Às vezes só tem teologia. Às vezes só tem domínio de Bíblia. Pinta e borda na exposição da Bíblia. Entende de interpretação, entende de línguas originais, entende de geografia, entende de tudo. Eu passei por seminário teológico, eu vi isso. Eu tive professores no seminário teológico que não eram evangélicos, mas não tinham nenhuma igreja. Quando a gente ia para o bate-papo no intervalo, não, igreja, porque sei de lero-lero, porque tem muito o quê? Luz, mas não tem o quê? Fogo. Diga assim: eu preciso ter luz, mas eu preciso ter o quê? Fogo. As duas coisas são importantes. Meus amados, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Deus, nós somos herança de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, mas muitas vezes nós estamos nos perdendo por falta de quê? De paixão, de fervor, de entusiasmo. E quando isso acontece, nós provocamos náuseas no nosso Deus. Isso é muito sério. Isso aqui é muito sério porque uma pessoa morna é aquela que há um contraste naquilo que ela pensa que ela é e naquilo que realmente ela é. Uma pessoa morna, ela é cega à sua verdadeira condição. Ela acha que está tudo bem com ela. Ela acha que está tudo certo, está seguindo a Jesus com interesse, está tudo bem. Ela acha que ela é um bom pai. Ela acha que ela é uma boa mãe. Está tudo bem, eu sou o melhor. Existe uma diferença naquilo que eu acho.
é aquilo que realmente eu sou. Isso aqui é algo muito sério. Segundo ponto, a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Versículo 17 é muito forte. Ele vai dizer, olha só Jesus falando para a igreja, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é o quê? Infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, essa igreja era morna devido à sua ilusão no que diz respeito a si própria. Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Cuidado que muitas vezes o que nos permite não mudar é que nós temos uma consciência muito gélida, muito morna do que nós somos. Nós achamos que nós somos realmente certos. E nós temos que voltar para a palavra de Deus. Agora, olha só, aquela igreja, aquela cidade se orgulhava do seu ouro, se orgulhava do seu colírio e da sua roupa. Era uma cidade com forte índice para transação comercial, muitos bancos, uma rede bancária muito forte. Era uma rede muito forte para a parte da medicina, como eu falei na introdução, na parte oftalmológica e de modo geral. E também era muito forte na parte têxtil. Mas aqui, olha só, Jesus fala o seguinte, vocês acham que vocês têm tudo, mas vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Esses irmãos, eles eram ricos financeiramente. Eles frequentavam as altas rodas da sociedade. Eles eram influentes na cidade. John Stott disse que eles eram tão fortes que no ano 60 depois de Cristo, aquela cidade teve um terremoto. E eles conseguiram se reconstruir sem a ajuda do Império Romano. O que é isso, Orson? Vamos fazer aqui uma contextualização. Nós tivemos um problema sério no Rio Grande do Sul, os irmãos viram no mês passado. Então o Rio Grande do Sul vai precisar de bilhões do governo federal para poder o quê? Se reerguer. Os laodicenses não precisaram do governo federal. Só nós mesmos conseguimos levantar nossa economia. Observe o poder financeiro daquela cidade. Mas a cidade era muito poderosa, muito forte. A igreja, apesar disso, mas a igreja era o quê? Uma igreja, apesar dos seus bancos, seu sistema financeiro, a igreja era pobre. Apesar da cidade ter vários centros laboratoriais, oftalmológicos, aquela cidade, aquela igreja estava cega. Apesar daquela cidade ter muitas fábricas têxteis, aqueles irmãos estavam o quê? Nus espiritualmente. Observe que a cegueira que o João fala, e também a pobreza, não eram financeiras, era uma pobreza o quê? Espiritual. E isso aqui é muito forte, porque por que eles eram então assim tão paupérrimos? Porque eles não conseguiam comprar o perdão dos seus pecados, mesmo tendo muito dinheiro. Eles não tinham, por exemplo, como comprar roupas adequadas espiritualmente falando, mesmo sendo, talvez alguns irmãos sendo donos de fábricas têxteis. Eles não tinham, por exemplo, como comprar uma visão espiritual, mesmo sendo donos de laboratórios oftalmológicos. Observe que todo o poderio externo era ínfimo diante de uma situação degradante espiritualmente dos laodicenses. Está me entendendo aqui? Vamos então agora para o terceiro ponto. Jesus se apresenta à igreja como um comerciante espiritual. Ele reconhece o poder financeiro, o poder têxtil, o poder medicinal, mas agora ele vai falar o seguinte, olha, o problema de vocês tem que ser prescrevido um outro tipo de remédio. Vamos ver aqui então o texto, vamos para o versículo 18 agora. Por favor, 18. O que Jesus fala? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Ele continua. E colírio para ungir os teus olhos. Olhos o que, gente? Diga assim, espirituais. A fim de que você possa ver. Observe que o remédio de Jesus
é que eles precisavam comprar ouro refinado. Irmãos, isso aqui é algo muito forte, porque o que eles precisavam comprar não podia ser comprado com o dinheiro que eles tinham, mas apenas com o sangue de Jesus, que já tinha sido pago há 100 anos atrás desse texto aqui. Jesus já tinha morrido há 100 anos atrás. Então continua aqui agora a mensagem da fé, a mensagem do arrependimento. A palavra compre aqui expressa um forte desejo e empenho para adquirir algo. Por exemplo, talvez alguns dos irmãos já precisaram de auxílio no que diz respeito ao sistema de saúde do Brasil, ao SUS. Então, o que é isso? Isso aqui é muito forte porque, em linhas gerais, os nossos impostos já pagou a nossa assistência de saúde, sim ou não? No que diz respeito ao SUS, nós pagamos impostos municipais, impostos estaduais e federais, para poder o quê? Custear todo o sistema de saúde do nosso país. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Mas existe uma diferença de eu ter esse sistema de saúde à minha disposição e eu comprar. O que é isso? Esse comprar, entre aspas, eu lutar, eu consegui ser, através de por exemplo, no que diz respeito a um assistente de saúde, de me cadastrar, de ser assistido por aquele plano de saúde. Então esse compra é o seguinte, já tinha sido pago, Jesus já tinha pagado na cruz do Calvário, sim ou não, gente? Mas agora existia, por parte desses irmãos laodicenses, essa compra, esse esforço, esse ir até o posto para poder ser atendido, mesmo que já foi pago. Quem está comigo aqui, diga amém, Jesus. Agora, olha só, isso aqui é muito forte, porque da mesma forma que a gente paga um preço para alguma coisa, nós temos que pagar um preço, gente, por ter intimidade com Deus. Nós temos que pagar um preço para vencer o pecado. Nós temos que pagar um preço para sermos o que? Testemunhas fiéis de Cristo. Nós temos que pagar um preço para ser o que? Um voluntário na igreja. Diga assim, amém, Jesus. Existe um preço a ser pago diário. E aqui o ouro que Cristo fala aqui, diga assim, o ouro é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A grande comissão. O que é o reino de Deus? O processo de expansão, de evangelização. O que é o reino de Deus? O meu life. O que é o reino de Deus? Ajudar socialmente as pessoas. O que é o reino de Deus? É você dar carona para alguém vir para a igreja. Isso é o reino. Então o ouro fala de quê? Do reino de Deus. Todo reino bem sucedido tinha riqueza, sim ou não? Por exemplo, Salomão foi o homem mais rico da história dos reis de Judá e de Israel. E Salomão teve muito ouro em todo o seu reinado. Então, o ouro simbolizava o quê? Estrutura financeira de um reino. Mas o que fala a roupa? A roupa fala de quê? De justiça e de santidade. Diga assim, a roupa fala de justiça e de santidade. Dois atributos do nosso Deus. Nosso Deus é o quê? Ele é justo, ele é santo. Qual é o seu nível de justiça hoje? Qual é o seu nível de santidade diante de Deus? Quem é você, meu irmão, minha irmã, nas madrugadas, quando as lâmpadas estão apagadas e ninguém está perto de você? Qual o seu nível? O texto fala, vocês precisam de roupas, vestes brancas. Vocês precisam de santidade, igreja. Ele continua, o colírio fala de quê? De discernimento espiritual. Sabe o que é discernimento? Exatamente uma direção clara. Nós podemos, irmãos, fazer uma coisa por várias maneiras, sim ou não? Sim ou não? Quem é solteiro sabe que você pode casar com qualquer menina, você que é rapaz. Você que é menina, você pode casar com qualquer homem. Mas existe um discernimento. Quem é o melhor? Quem Deus me orientou? Eu posso vir da minha casa, eu moro no Bessa, para cá, por talvez uns 3, 4 caminhos diferentes. Mas existe um caminho que é o mais apropriado. Talvez o mais rápido, o menos congestionado, o mais seguro, talvez. Então, o colírio para os olhos fala de quê? De discernimento. Quando eu coloco o colírio, eu consigo ter uma visão melhor. Eu consigo ter um enxergar melhor. Diga assim, Espírito Santo. Diga assim, eu recebo o colírio nessa manhã. Talvez você tenha que ter discernimento se você deve mudar de cidade ou não.
Talvez você precise de um discernimento se você deve mudar de profissão ou não. Eu não sei qual é a área, mas nós precisamos entender o que Deus quer para mim. Isso é algo muito importante. Amém, gente? Ponto 4. Jesus repreende e disciplina. Diga assim, Jesus repreende e disciplina. Olha para quem está do teu lado e diga assim, cuidado, tá? O papai disciplina. Gente, nós temos um evangelho hoje meio light por aí. Tudo é só vitória. Vitória, vitória, oh, vitória, vitória. Mas existem tribulações, sim ou não, meus irmãos? E existem correções. Isso aqui é muito forte. Versículo 19, lê comigo no telão. Jesus falando, eu repreendo, disciplino aquele que amo. Diga assim, obrigado, papai. Porque o Senhor me ama. Diga assim, obrigado. Olha só, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Irmãos, a palavra disciplina no grego original aqui é a palavra paidel, que significa treinar uma criança, educar uma criança, orientar uma criança. Isso é disciplina. Isso eu faço com meu filho de 7 anos de idade. Vocês fazem com seus filhos, a gente aprendeu isso na semana passada aqui com os nossos pastores Paulo e Rebeca. Agora veja o que o texto salomônico diz, Provérbios 3:12, ele fala o seguinte, o Senhor disciplina a quem o que, gente? Ama. Como o pai faz ao filho a quem deseja o quê? Uma vez que, aprendemos isso na semana passada, no sábado passado, uma vez que um filho não é disciplinado, é uma prova que aquele pai não ama aquele filho como é para amá-lo. Uma vez que Deus me disciplina, é uma prova de que eu sou amado por quem? Por Deus. Agora, a palavra repreensão na concordância de Strong ocorre de duas maneiras. Primeiro, acontece no contexto da comunicação. Por exemplo, então, repreender significa ralhar alguém, significa demonstrar, reprovar, exigir prestação de contas, mostrar a falha de alguém, explicar algo para alguém. Então, repreender no contexto da comunicação é isso. Mas no contexto da ação, repreender fala de castigar e de punir. Então, muitas vezes, por exemplo, você viu Davi aflito. Davi falando, Deus, não deixa meu filhinho morrer. Aquele filho de adultério com Batseba. Não deixa morrer, não deixa morrer. E o filho vai e morre. Por quê? Porque o filho foi gerado debaixo de quê? De um adultério, de uma maldição. Então, muitas vezes, Deus repreende. Deus pune a gente, porque... Por que ele fez isso? Porque ele queria que Davi voltasse ao arrependimento. Você vê, por exemplo, o capítulo 51 de Salmo, ele fala o seguinte, 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, o coração puro. Ele diz, e renova dentro de mim um espírito o quê? Inabalável. Depois do adultério, depois do pecado, foi punido. O filho morreu, foi privado de muita coisa, passou muitos percalços. Mas ele fala, Deus, cria em mim. Então, a disciplina de Cristo levou em Davi, por exemplo, um coração compungido diante dele. Então, meus irmãos, Cristo não desiste da igreja. Cristo não desistiu dos laodicenses, apesar da condição deles. Por quê? Porque Cristo nos ama. Mas antes dele, por exemplo, nos julgar, o que é julgar? Antes dele nos vomitar, ele faz algo interessante. Ele demonstra a sua misericórdia. Ele disciplina antes. Ele corrige antes. Ele espera que, através dessa metodologia, eu possa me curvar diante dele e receber o seu perdão. Isso aqui é muito forte porque, veja comigo no telão agora, Laodiceia não tinha sido quente. Essa palavra quente aqui nesse versículo, no grego é zetos. Portanto, ela é exortada a ser zelosa. No grego é zulei. Então, ambas as palavras, zetos e zeleue, são sinônimas e elas expressam uma palavra que nós temos aqui muito nítida no Apocalipse chamada fervor. Então, qual é o objetivo da disciplina e correção? É me levar para um estágio de fervor. Diga assim, a disciplina e a correção tem como objetivo me levar a um fervor espiritual. Observe que a última parte do versículo
que nós lemos lá em Apocalipse 3, versículo 19. A última parte que ele fala: arrepende-te. Irmãos, a palavra arrependimento é muito pautada em todas as 7 cartas do Apocalipse. Essa palavra arrependimento é muito forte porque ela expressa no grego a metanoia, expressa uma mudança de entendimento, um enxergar diferente das coisas, um enxergar diferenciado, uma maturidade espiritual para poder entender verdades bíblicas. Então, arrependimento é nós virarmos as costas para o pecado. Arrependimento é eu trilhar um outro caminho. Esse que é o caminho do pecado. Eu não vou por aqui, então eu vou por outro caminho, que é o caminho da santidade, da retidão diante de Deus. Amém, queridos? O arrependimento me leva para quê? Para uma mudança de vida. O versículo 19, a última parte, fala: arrepende-te. Isso aqui é algo muito forte. Ponto 5, e último ponto de hoje. Jesus te convida para uma comunhão. Versículo 20, isso aqui é muito forte. Ele diz que: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Diga assim: nós somos casa. Eu quero que você entenda isso. Nós somos casa. Aliás, para reforçar essa ideia, vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Lá fala que nós somos o templo, 18, 19, do Espírito Santo, Paulo falando. Então nós somos casa, amém ou não, gente? O que acontece? Jesus teve a iniciativa. Vamos conjecturar que isso aqui é a casa, ok? Jesus vem lá do céu, há 2000 anos atrás. Ele chega, ele morre por nós, e ele chega e ele para na frente dessa porta. E ele bate. Ele bate. Então alguém fala o seguinte na teologia: quem teve a iniciativa de salvar? É o homem ou Jesus? É muito discutido isso por calvinistas, por nós arminianos. A iniciativa sempre é de Cristo, sim ou não? É dele. Não foi ele que morreu, sim ou não, gente? Sim, não foi ele que veio até nós, sim ou não? Então a resposta é: a iniciativa sempre é de Cristo, a gente não nega isso. O texto fala sobre isso aqui. Mas ele fala o seguinte: ele chega até a porta e ele bate. É diferente de João capítulo 10, versículo 10. Onde fala que o ladrão, que é o diabo, ele vem, ele rouba. Ele abre a casa, ele bate na casa. Ele arrebenta. Ele destrói casamento, ele destrói as finanças, ele destrói as emoções, destrói a perspectiva, acaba com tudo. Jesus chega e ele bate. Aí, agora existe a ação do homem. Ele está do lado de fora da casa, sim ou não? Quem está para o lado de dentro? Ele fala o seguinte: olha, se você ouvir, e ouvir no grego não é só o ato de escutar, é o ato de entender, de ter revelação, de atender. Isso que é ouvir no grego. Se você entender o que eu estou falando para você, se você tiver revelação disso, se você abrir essa casa, se você me der oportunidade, Jesus está falando sobre isso aqui. Se você ouvir e abrir, aí ele fala, agora ele continua o processo. Então ele vem até nós, quando nós ouvimos e abrimos, aí ele fala que ele vai entrar. Ele entra, ele fecha a porta, ele vai arrumar a casa. Diga assim: Jesus entra. Diga assim: Jesus entrou na minha vida. Diga assim: ele arrumou a minha vida. Aleluia. Então ele entra e arruma a casa. Isso aqui é muito forte. Agora, isso aqui é muito legal porque ele bate através de algumas circunstâncias, gente. Por exemplo, como é que ele bate na vida de alguém? Às vezes através de uma doença. Ele bate às vezes através de um divórcio, de problemas financeiros. Ele bate às vezes através de filhos que estão nas drogas. O pai e a mãe não sabem o que fazer. Vou buscar Jesus. Jesus. Então, olha só. Ele bate através disso. Ele chama nós através de quê? Da sua palavra. Embora Cristo tenha, meus irmãos, todas as chaves possíveis. Nós vimos que na mensagem passada ele falou para os filadélfios que ele tinha a chave de Davi. Ele tem a chave. Mesmo ele tendo todas as chaves, a Bíblia diz que ele prefere bater na porta. Mesmo ele tendo o poder de convencer você do pecado, de trazer você à força para cá,
Ele não faz isso. Ele espera que nós possamos entender e abrir a porta. Então isso aqui é muito forte, por isso nós entendemos que nós devemos ouvir e abrir, por isso nós entendemos que a graça é irresistível. Porque se eu não ouvir, não abrir, ele não entra. Então, meus irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Você tem, nesta manhã, um convite para aceitar a salvação ou rejeitá-la. Você tem nessa manhã essa oportunidade de abrir ou fechar, de escutar ou colocar o dedo no ouvido, eu não quero ouvir. Talvez você sabe que você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Talvez você sabe que você tem que pagar seus impostos como a Bíblia ensina a pagar os impostos. Você fala, não quero ouvir, não quero. Isso é o quê? É fechar os ouvidos. Eu tenho essa liberdade, mas nós temos consequências diante disso. Boaz, está tendo um chiado aqui, tá? Só ver o que é, por gentileza. Versículo 21 diz que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono. Diga assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmão, isso aqui é muito forte porque Jesus nos convida para que nós possamos ter uma dimensão de reino com Ele. Olha só, lembra que eu falei no começo? Quem vencer vai poder assentar-se com Jesus, julgar as nações com Jesus, ter comunhão com Jesus. Toda vez que os súditos estavam ao lado de um rei, de uma dinastia, aquele rei tinha abundância, tinha comida, tinha fartura. Aquele rei tinha, por exemplo, riquezas, tinha bons vinhos. Quem estava ao seu lado era beneficiado. Uma vez que eu estou ao lado de Jesus, a Bíblia diz que eu vou ser o quê? Galardoado, vou ser abençoado. Eu terei esse governo com Cristo. Para a gente finalizar, eu quero que você entenda que o Warren Wiersbe disse que esse grupo que vai estar do lado de Jesus não é um grupo de elite dentro da igreja, não são pessoas que realmente que Jesus acha que é melhor do que os outros, não. Esse grupo fala de verdadeiros crentes que confiarão em Cristo. Diga assim, eu faço parte desse grupo dos vencedores. Fique em pé, por favor. Enquanto você fica em pé, eu vou terminando a mensagem. Talvez pode te desligar o retorno que fica melhor. Isso, obrigado, querido. Jesus repudia totalmente aqueles cuja ligação com Ele é puramente nominal e superficial. Aqueles que são mornos, nós vimos aqui, ele fala, eu estou a ponto de vomitá-los. Quando a gente vê na história, Laodiceia desapareceu. Você vê na história, a cidade só ficou ruínas. A igreja perdeu um tempo da oportunidade. Isso aqui é muito forte porque a comunhão na mesa secreta, lembra que eu bato a porta e entro para cear contigo? Fala de quê? De uma comunhão que nós teremos em público, treinando com Ele. Olha para cá. Se eu abro a porta da minha vida para Jesus entrar, o secreto, na minha casa, só entra quem eu quero, sim ou não, gente? Uma vez que eu abro para Jesus entrar, depois eu estarei ceando em comunhão no coletivo. Isso aqui é muito forte. Quando nós abrimos a nossa porta para Jesus entrar em nossa casa, em nossa vida, nós recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Meus irmãos, sabe o que nos faz seguir Jesus com amor e tremor? É porque nós anelamos a casa do Pai, sim ou não? Diga assim, eu anelo o céu. Então isso acontece quando eu abro a porta da minha casa. Quando nós recebemos Jesus à nossa mesa, nós recebemos a promessa de que nós vamos sentar-se com Ele no seu trono. Quero terminar o último versículo dessas 7 cartas. Esse mesmo versículo esteve em todas as cartas anteriores. O último versículo de cada carta era, veja no telão, por favor. 1, 2, 3 e... mais uma, quem tem... Feche seus olhos agora. Espírito Santo, nós temos o compromisso nessa manhã
de ouvir o que o Senhor está nos falando nessa manhã. O que o Senhor nos falou durante esses 7 domingos de exposição sobre cartas para nós como igreja. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Nós queremos, Pai, nesta manhã ter um compromisso de ter colírios espirituais para os nossos olhos, para que possamos ter discernimento espiritual. Nós temos o compromisso de nos vestirmos com vestes brancas de justiça e de santidade. Nós temos o compromisso, Pai, de buscarmos na Tua palavra as verdades que nós precisamos para sermos transformados. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Adora Ele nessa manhã. Faça a sua oração nessa manhã. Nunca nós pregamos aqui com o intento de acusar ninguém. Não. O nosso interesse, o nosso objetivo é que nós possamos sair desses cultos sempre renovados, desafiados, instruídos a sermos cristãos mais apaixonados. Ore nessa manhã para que você possa receber de Jesus realmente esse fervor espiritual.